Fala aí galera, tudo tranquilo pessoal? Tudo beleza? Então, estamos galera, começando aí mais um ano letivo, tá certo? Quero dar os parabéns para vocês que eram do sétimo ano e passaram bonito de ano. Estamos agora aí ó, no oitavo ano, tá certo? Então galera, meus parabéns mesmo. E esse ano nós vamos pegar firme aí, beleza? Que o oitavo ano não é brincadeira não, tá certo pessoal? Então, quero dizer também que logo logo nós estaremos aí na escola, né? Quem escolheu o ensino híbrido vai estar lá comigo lá, tá certo? Alguns colegas também podem optar aí por não ter o ensino híbrido, mas se não vai por o ensino híbrido, vai ter todo esse contato comigo aqui pela internet e continua, tá galera? Tá com dúvida? Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram ou então, galera, através da coordenação, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para os nossos conteúdos, beleza? Galera, o primeiro tema que a gente já vai iniciar o ano, né, é geometria plana. Isso vai estar presente muito na sua vida. Veja que você aprendeu conteúdos de geometria plana no sétimo ano. Agora você está tendo geometria plana, alguns conteúdos, só que um pouco mais avançado, vocês vão ver nesse oitavo ano. E você também vai ter esse conteúdo no nono ano. Então, galera, isso aqui é um conteúdo importantíssimo, tá certo? Não deixe de estar sempre revisando conteúdos de geometria plana. Galera, primeiro assunto que a gente vai falar aqui é sobre ângulos. Gente, ângulos é a parte inicial, é a base da geometria plana, tá certo? Cadu, o que é um ângulo? Galera, a gente pode aqui ó, observar, né, nesse desenho aqui, olha, o que é um ângulo. Perceba que este ângulo, ele é sempre formado o quê? Pelo encontro, né? Nesse caso aqui, ó, você tem duas semi-retas e onde você tem ó, a primeira semi-reta que vai do ponto O até o ponto A. Aqui é uma semi-reta. E você tem a outra semi-reta que vai do A até o B, a segunda semi-reta. Perceba, galera, que esse desenho ele apresenta o quê? Um ponto em comum. Que ponto é esse? O ponto O. Quando você tem duas semi-retas, tá? E elas apresentam um ponto em comum, nessa região aqui, olha, que está em vermelho, e a gente vai pintar ela, olha só. Nós vamos pintar essa região aqui, olha só. Toda essa nossa regiãozinha aqui, olha, é o ângulo, beleza? Então o ângulo é essa região entre duas semi-retas que tem um ponto em comum. Pronto. Só tem esse formato de você fazer um desenho de ângulo? Não, olha só. Vou pegar aqui, por exemplo, uma figura que é clássica, tá? Da geometria, que é o triângulo. Vamos analisar aqui, olha, esse triângulo. Tá certo? Deixa eu arrastar ele aqui pro cantinho daqui. Deixa eu botar ele aqui, melhor. Vamos identificar os ângulos aqui. Olha só, galera. Você tem aqui, ó, os vértices, tá certo? Olha só, deixa eu colocar os vértices aqui, ó. Vértice, vértice e vértice. Você tem esses três vértices, correto? Olha só. Vamos nomear esses vértices. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Então você tem esses três vértices aqui no triângulo. Galera, olha só, vai sempre procurar isso. Duas semi-retas, olha só. Aqui está a sua semi-reta, olha. Olha só. Você tem aqui uma semi-reta, AB, e outra semi-reta, AC.
Entre essa semirreta você tem aqui quem? O ângulo. Aqui você tem a semirreta que vai do C até o A e que vai do C até o B. Então você tem também ali o quê? Um outro ângulo. Você tem aqui, olha, a semirreta que vai do B até o A, o sentido, né? E que vai do B até o C. Aqui no meio, aqui, ó, essa região toda aqui você tem outro ângulo. Então o ângulo ele sempre vai estar ali. Vamos ver outro exemplo aqui? Olha só, o quadrado. Por exemplo. Aqui está o quadrado, olha só. O quadrado, ele tem aqui, ó, vamos nomear A, B, C e D, né? Então, temos ali o A, o B, o C e o D. Do caminho que vai do A até o B e do A até o D, aqui, olha só, você tem um ângulo. Se você fosse percorrer o caminho do B até o C, do B até o A, você tem aqui, olha, um outro ângulo. Então vamos pensar sempre assim, ó. Tem um vértice, tem dois caminhos para ele percorrer, para um lado e para o outro? Tem. Então ali, olha, tem um ângulo. Do D tem o caminho de ir para o C e tem o caminho de ir para o A. Então aqui eu tenho um ângulo. Show de bola, galera? Tranquilo até aí? Foi? Então, beleza. Já sabemos então que o ângulo ele é uma região limitada, né? Por duas semirretas e um ponto em comum que é o vértice. Tem vértice e desse vértice sai duas retas, então aquela região ali tem um ângulo. Show de bola? Então vamos nessa. Feito isso, galera, entendido o que é um ângulo, né? Eu quero aqui deixar aqui, olha, um IPC, tá? Toda vez que você visualizar isso na minha aula, esse IPC aqui, é o que é isso, Cadu? IPC é uma abreviação, galera. I de importante, P de para e C de caramba. Importante pra caramba, tá? Toda vez que você vê esse IPC, é algo que é muito importante, que você tem que ter isso em mente. Show de bola? Galera, um ângulo, tá? Quando eu desconheço ele, eu não tenho o valor, né, desse ângulo, nós representamos sempre ele com uma letra grega. Show? Então, quando desconhecemos, vou escrever aqui, olha. Quando desconhecemos o valor do ângulo, vírgula, vamos representá-lo por letras gregas. Por exemplo, essa letrinha que eu tenho aqui, olha só, ela é assim, olha que se faz, tá? Ó, é como se fosse um Azinho. Essa letra aqui é o alfa. Beleza? Você pode encontrar o beta. Show? Esse aqui é o beta. Você pode encontrar também o teta. Show? Mas sempre, galera, que eu visualizar, eu vou estar mostrando para você essa letra, tá? Vou estar ali, por exemplo, se viram uma letra diferente dessas três, eu vou sinalizar qual é a letra, tá certo? Então, por exemplo, vamos olhar aqui o nosso triângulo.
Nós não sabemos, olha só, o valor desse ângulo aqui, olha. Nós não sabemos, né, o valor dessa região pretinha ali que eu pintei. Então, como nós não sabemos, para diferenciar ele na figura, nós vamos chamar ele aqui de alfa. Beleza? Esse ângulo aqui nós não sabemos também o valor. Se você não sabe, galera, você pode colocar aqui, ó. Ah, Cadu, esse aqui é o ângulo beta. Show? Só para nomear, para ficar bem bonitinho aí o nosso desenho, tá? E aqui, olha, no B, nós não sabemos também. Vamos chamar ele de θ. Tranquilo? Em alguns casos, galera, se você só conhece o alfa, você pode numerar eles, tá? Tipo, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, tá? Tanto faz. Isso aqui são formas só de nomear os seus ângulos, tá? Então, se você estiver olhando um livro de matemática, viu uma letra grega dentro da figura, com certeza aquilo ali está representando, tá, o valor do ângulo. Show de bola? Então, vamos aqui continuando. Deixa eu só arriar aqui para a gente continuar o nosso conteúdo. Beleza? Galera, primeira dúvida, assim, geral da matéria, né? Tudo a gente representa por unidades de medidas. Como assim, Cadu? Por exemplo, o tempo a gente utiliza segundos, a gente pode dar o tempo em horas, em minutos, né? O comprimento, né? Nós podemos dar o comprimento em metros, nós podemos dar o comprimento em centímetros, né? Em milímetros. Então perceba que tudo que nós calculamos, né? Nós damos ali uma unidade de medida. Show? Aqui a mesma coisa. O ângulo, ele tem unidades de medidas, tá? E aí, nós podemos utilizar duas unidades na matemática aqui, tá certo? Que é o quê? O grau ou radiano. Então, quando você vai fornecer um valor de um ângulo, você pode fornecer ele em graus ou radiano. Pronto. Então, qual a unidade de medida, Cadu, que nós vamos utilizar? Graus e radiano. Isso aí, com certeza, eu sei que você sabe, né? Quantas vezes você já viu uma questão onde ele fala, o valor desse ângulo é 60 graus, 45 graus, 30 graus, né? Então, tá falando de ângulo, você vai fornecer esse ângulo sempre em graus ou radiano. Show de bola? E aí, galera, olha só, outro IPC aqui, olha. Viu o IPC? Fica ligado que vem informação importante. Show? Olha só. Nas próximas aulas, tá? Nós vamos aprender, galera, a transformar esses ângulos. Como assim, Cadu? Transformar de graus em radiando e de radiandos em graus. Ué, como assim? Não entendi ainda, Cadu. Gente, um ângulo ele pode ser fornecido de duas formas, né? Em graus ou radiano. Show? Como ele pode ser fornecido em graus ou radiano, a gente vai fazer o quê? Tem medidas que são iguais para ambos os casos. Como assim? Você tem 90 graus e essa mesma região ela também é fornecida em radiano. Ficou meio vago, né? Vou botar aqui um exemplo para você. Por exemplo, se eu tenho um ângulo e esse ângulo vale 90 graus, tá? Eu tenho como escrever ele também em radianos. Olha só, tem como eu escrever ele em radiano. E aí nós vamos aprender a pegar esse 90 graus, tirar de graus e colocar em radiano. Eu, tá, já sei que 90 graus em radianos é igual a π dividido
por 2 rad. Beleza? Então, você, por exemplo, ao olhar um ângulo de 90 graus, que é um ângulo assim, olha, você pode escrever ele como sendo 90 graus ou π sobre 2 radianos. Show? Tranquilão até aí, galera? Foi? Então, só reafirmando. Ângulos, as unidades de medidas que nós temos são duas. Rad e graus. E nós conseguimos ali, né, relacionar essas duas unidades. Show de bola? Tranquilo? Então, vamos para a segunda dúvida, tá? Que é o seguinte: um ângulo, galera, ele pode ser classificado de acordo com o seu valor. Como assim, Cadu? De acordo com o valor, o ângulo vai ter um resultado? Uma classificação? Isso mesmo. De acordo com o valor do meu ângulo, ele vai ter uma classificação. E aí, só olhando os valores para a gente saber classificar, tá? E aí é o seguinte, galera. Por exemplo, ó, quais são as formas de classificação? Quantas são? Nós temos aqui, olha, 6 formas, tá? Nós temos 6 formas de classificar um ângulo, olha só. A primeira, nós podemos dizer que um ângulo ele é agudo. E quando ele vai ser um ângulo agudo, Cadu? Quando o seu valor for maior do que 0, olha só, ele é maior do que 0 e menor do que 90. Então, por exemplo, Cadu, se eu chego para você e falo assim: Cadu, qual é a classificação do ângulo de 60 graus? Ele é agudo. Por que ele é agudo? Porque ele é maior do que 0 e menor do que 90. Cadu, se eu tenho um ângulo de 80 graus, ele é o quê? Agudo. Beleza? Tranquilão? Então, ângulos com valores maior, onde o seu valor é maior do que 0 ou menor do que 90, ele é um ângulo agudo. Show de bola? Agora, Cadu, estava estudando aqui, encontrei um ângulo, tá, de 90 graus. Esse ângulo, galera, ele é muito importante, tá? E ele é tão importante que ele recebe um nome especial. Quando você encontra um ângulo de 90 graus, nós vamos chamar ele de ângulo reto, tá certo? E o ângulo reto, gente, olha só, ele tem esse símbolo aqui, tá? Um quadrado com uma bolinha. Esse é o símbolo para reconhecer o ângulo reto. Então, você viu uma figura, tem esse quadradinho com uma bolinha ali, você já sabe que é o quê? O ângulo reto e que seu valor é de 90 graus. Tranquilo? Todo ângulo reto, ele vale 90 graus. Cadu, ângulo obtuso, né? Terceira forma de classificar um ângulo. O ângulo obtuso, ele é um ângulo que tem o seu valor maior do que 90 e menor do que 180. Então, por exemplo, se você tem um ângulo, né, de 120 graus, 120 é maior do que 90? É. É menor do que 180? 120 é menor do que 180? É também. Então, como ele é menor do que 180 e maior do que 90, ele é o que? Ângulo obtuso. Cadu, 91 graus
91 maior do que 90. 91 menor do que 180 graus. Então, também é um ângulo obtuso. Cadu, e agora? 179,999 graus. Isso é o que, Cadu? Um ângulo obtuso também. Porque ele é menor que 180 e maior que 90. Show? Aí você chega lá na outra escala e vê o que? Um ângulo igual a 180 graus. Aí você pode falar, caramba, e agora? Gente, ângulo que ele é igual a 180 graus, ele tem o nome de raso. Então, quando você escutar daqui para frente um ângulo raso, você já sabe que é um ângulo que tem o seu valor igual a 180 graus. Beleza? E aí, galera, olha só, perceba que o ângulo raso, ele é a metade, olha só. Ele sempre vai fazer isso aqui, uma metadezinha, tá? De uma circunferência. Esse aqui é o ângulo raso. Então, se você tem uma reta assim, o ângulo raso é aqui. Show de bola? Tranquilo? O quinto, galera, a quinta forma é o que? O côncavo. O ângulo côncavo é um ângulo maior que 180 graus e menor que 360. Se você tem um ângulo entre esses valores, acabou, ele é côncavo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se você tem um ângulo de 260 graus, côncavo. Se você tem um ângulo de 189 graus, côncavo. Se você tem um ângulo de 320 graus, côncavo também. Cadu, se eu tenho um ângulo de 359 graus, côncavo. Beleza? E, por último, o ângulo inteiro. Um ângulo inteiro é um ângulo que tem o quê? 360 graus. E aí você pode estar se perguntando, Cadu, não entendi esse ângulo. Olha só, aqui é o seguinte. Nós sabemos que um ângulo, né, ele é o quê? Opa, deixa eu deletar isso aqui, que eu estava tentando. Pronto. Olha só, nós sabemos que um ângulo, ele tem que ter em comum o quê? O mesmo vértice, duas semi-retas em um mesmo vértice. Olha só, aqui nós temos o vértice, que é esse pontinho preto. Vamos ver a formação de um ângulo? Olha só. Deixa eu pegar aqui o mouse, pronto. Aqui, duas retas. Uma reta azulzinha, tá vendo aqui? Isso aqui é azul, olha. E tem essa reta maior, essa semi-reta maior, que é a verde. Vamos movimentar a semi-reta verde? Olha só. Esse ângulo aqui ainda é maior do que 90? Não, é menor, ó. Então, por enquanto, você tem tudo isso aqui agudo, ó. Agudo, 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 90 graus. 90 graus, ângulo reto. Maior do que 90, obtuso. Então, obtuso, 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 tudo obtuso, olha. Tudo ângulo obtuso. Aí, o que aconteceu? Opa! Uma reta tá para um lado, um segmento tá para um lado, o outro segmento tá para o outro. Você tem só o quê? Metade. Então, você tem um ângulo raso. Beleza? Aí, olha só. Maior que 180. Aí já virou côncavo. Então, côncavo, 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 côncavo. Tudo isso aqui é ângulo côncavo, olha. Perceba que a gente está formando esse ângulo aqui, galera. Olha só. Nós começamos aqui da frente, olha. Então, ó. Então, nós estamos formando aqui, ó. Esse ângulo todinho aqui, olha.
estamos formando ele aqui. Por enquanto, o seu valor é o quê? Por enquanto, esse valor aqui é côncavo, tá certo? E aí, olha só. Chegou aqui, ó, côncavo, continua sendo côncavo, olha, côncavo, 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 côncavo. E aí, olha só, as duas semi-retas apontam para o mesmo lado. Não completou uma volta toda? Essa volta toda corresponde a 360 graus. Então, quando a gente pega uma semi-reta e a gente vai fazendo, completa uma volta toda, ela volta lá para o início, você tem ali 360 graus completados, beleza? E a esse nome nós vamos dar, a esse ângulo nós vamos classificar ele como ângulo inteiro. Show de bola? Então, um ângulo inteiro é um ângulo que apresenta seu valor igual a 360 graus. Tranquilo? Então, galera, a nossa aula está sendo fechada aqui. Se você gostou, já deixa o seu like, tá certo? Qualquer dúvida, galera, anota aí no caderno e entra em contato comigo que eu te ajudo. Já é?